Vai falar sobre o barroco no Brasil. Com vocês, a Ana Elisa. Literatura, nas artes plásticas, nas esculturas, nas pinturas e na música. Na música a gente tem o canto gregoriano, que possui características religiosas. Agora, para você saber um pouco mais sobre o barroco, vocês têm que prestar atenção nessa tabela aqui. Como a gente estudou no bimestre passado, no Renascimento, o barroco também volta para a Idade Média. Volta a conscientização do teocentrismo, Deus no centro do universo. Isso vai criar um determinado conflito nas sociedades da Europa e aqui na colônia do Brasil. Um momento muito importante na história do barroco foi a Contra-Reforma. O que é a Contra-Reforma? Devemos pensar que naquele século estava acontecendo um movimento chamado Reforma Protestante, onde pessoas dentro do clero começaram a discutir dogmas da Igreja Católica. Vai aparecer uma figura muito importante chamada Lutero, onde ele vai escrever uma obra chamada As 95 Teses. Exemplo, as Eras de Indulgência. Ele já não aceitava mais isso. Vender um lugarzinho no céu ficou complicado, né? Isso já lá no século XVII. Ele era fiel, católico, acreditava na presença de um ser divino, mas tinha raízes que estavam difíceis de se manter. A estrutura da nossa igreja católica foi tomando novos rumos. E é aí que a igreja faz a Contra-Reforma, que foi uma reação à reforma protestante. Isso vai influenciar nas artes, pois vai mostrar a melancolia, a dificuldade de fazer escolha dentro dos gostos terrenos, ou então seguir a vida dentro dos padrões para conseguir um lugarzinho no céu. Basicamente, essas influências características estarão presentes na obra do barroco. Lembre, gente, o barroco foi a arte da Contra-Reforma. Vamos aprender um pouquinho do contexto histórico. Afinal, o que estava acontecendo aqui no Brasil que vai influenciar lá na Europa? O conflito religioso. O segredo está na Bahia. A Bahia foi o primeiro estado, a grande cidade. Um momento importante nessa época foi o ciclo da cana-de-açúcar, que foi o primeiro grande ciclo econômico do Brasil. As invasões holandesas, que vai gerar um grande choque, pois os europeus virão para o Brasil atrás da cana-de-açúcar. O barroco vai trazer consigo a volta do teocentrismo, o que vai gerar uma grande dúvida na cabeça dos seres humanos, porque eles não saberão em que corrente devem seguir. Por exemplo, devo seguir uma corrente mais conservadora ou devo seguir uma corrente mais inovadora? Entrar as características do barroco, que vai falar um pouco sobre esses conflitos. O barroco é o conflito entre corpo e alma, que é o maior conflito da obra do barroco, né? Que entra todos os paradoxos entre céu e inferno, corpo e alma, Deus e diabo. Isso vai aparecer muito na obra do barroco, é o flor do tempo, que é o que estamos fazendo aqui, para que serve essa nossa passagem nessa vida e o que significa para nós, certo, galera? Tensão, angústia existencial. Como o Vinícius falou, as pessoas estão se perguntando, voltou aos porquês, mas agora com uma carga mística, uma carga religiosa, por trás dessas informações. As implicações para cada indivíduo era a preocupação com a morte. Por quê? A gente vai morrer. Claro, todo mundo morre. Mas e aí? A gente vai para onde? Reencarnar? Voltar? Ou tudo acabou? Então começa esse pensamento bastante filosófico sobre a nossa existência, características bastante presentes na literatura barroca. Essas características, nós temos o maior autor dessa época, que foi Gregório de Matos Guerra, mas a respeito dele nós vamos falar daqui a pouco, pois primeiro nós vamos
falar sobre duas importantes correntes que fizeram a diferença na história do barroco. Elas é o ocultismo, que está diretamente ligado ao formalismo, à produção de texto. Certa preocupação é o jogo de palavras, cheio de enfeites. Isso deixa o texto mais complexo. O importante era o conceituismo. Este era o jogo de ideias, que irá deixar o texto mais conotativo. Vamos voltar para a figura importante lá na Bahia no século XVII, Gregório de Matos. Gregório de Matos foi conhecido como Boca do Inferno também. Gente, quem recebe um apelido desse? Boca do Inferno. São basicamente divididas em 3 partes. A primeira delas é a lírica amorosa. A lírica amorosa é um texto que faz elogios a alguém. Veja o trecho deste poema A Dona Ângela. A Dona Ângela. Anjo no nome, angélica na cara. E isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Ângela flor e ser anjo flor e mente. Quem senão em vós se uniformar, está fazendo uma homenagem à Dona Ângela, que é alguém que ele admira, que está sendo comparado com um anjo. E esse texto é claro que não há nenhum tipo de insulto ou algo desse tipo. Agora, o segundo tipo muito importante é a poesia religiosa. A poesia religiosa está ligada ao pedido de perdão. Como assim? Gregório, ele era um ser humano, só que ele gostava muito dos bordéus, das cachaças, da farra, né? Então, ele sabia que toda vez que ele errasse, Deus iria perdoar. Vamos ver agora um trecho do Nosso Senhor, de um pedido de perdão do Nosso Senhor. A Jesus Cristo, Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Antes, quanto mais tenho deliquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Obrigado, né, JC? Quanto mais eu erro, mais você me perdoa. Porque ele vai continuar errando e Deus vai continuar perdoando ele. Erra se fazer isso. Bacana, a parte em que Gregório de Matos pôs ênfase ao produzi-la, que é a parte ao provocar, ao alfinetar, ao humilhar, ao rebaixar o ser humano. Por isso, o apelido Boca do Inferno. Ele critica todas as classes sociais, o escravo, o clero, a nobreza e até mesmo uma poesia satírica bem conhecida, chamada Epílogos. Que falta nessa cidade? Verdade. Que mais por sua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Anos e vai para a Europa estudar. Quando retorna novamente ao Brasil, ele sofre um grande choque, pois a Bahia, a sua amada cidade, está totalmente cheia de prostituição, um verdadeiro comércio. E Gregório critica até mesmo a Bahia, que foi a sua grande paixão. E agora, vamos acompanhar mais uma poesia satírica. Ela chama-se Define a Sua Cidade. De 2 Fs se compõe essa cidade, a do meu viver. Um de furtar, o outro, vamos, que tem de libertinagem. A prostituição, o furto, mão rápida, mostra 2 conceitos da sociedade. Basicamente é isso. O principal autor foi Gregório de Matos. E as 3 principais poesias são as poesias lírico-amorosas, as poesias religiosas e as poesias satíricas. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau, até a próxima.